Bom dia, boa tarde, meus coleguinhas, meus queridos alunos. Estamos começando o segundo bimestre e, como vocês já sabem, num novo formato de aula. Aulas à distância por causa do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Por causa das orientações de isolamento social, nós estamos de quarentena, mas não estamos de férias. Então, para começar esse segundo bimestre, antes de eu começar com o conteúdo, eu vou fazer a correção daquela atividade que eu passei para vocês. Para alguns alunos serviu como recuperação, para outros serviu como presença. Aquela atividade em PDF que eu mandei no grupo para vocês, que contém 10 questões, todas objetivas. Infelizmente, alguns dos alunos não atingiu a pontuação que deveria ter atingido para recuperar a nota. Então, permaneceu com nota vermelha. E agora a gente vai fazer a correção juntos para vocês perceberem onde foi que erraram e por que continuaram com nota vermelha. Vamos aí à primeira questão. Baixem o documento e acompanhem comigo. A primeira questão tem aquela obra do Duchamp que eu expliquei para vocês, da vanguarda dadaísta, né? Tem aquele mitório que foi intitulado como La Fonte. Aí o enunciado diz assim: a peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. Aí tem a imagem aí no documento. Aí o enunciado da questão diz o seguinte: a transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, qual era o recado que os dadaístas queriam passar, né? Nós sabemos que nós estudamos 5 vanguardas: cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e o futurismo. Mas qual era o recado que os dadaístas queriam passar? Letra A: a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Era esse o recado que os dadaístas queriam passar. Eles queriam quebrar aquela ideia clássica de arte, né? Que arte só era o que era belo, o que era bonito, o que era bem feito. Então, eles queriam fazer com que os artistas refletissem sobre o conceito de arte. Então, a alternativa correta da questão número 1 é a letra A. Segunda questão. As artes com suas vanguardas e seus desafios estatísticos ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. O que esses artistas queriam fazer? Eu acabei de explicar. Qual dessas alternativas resume melhor qual era o recado que os artistas das vanguardas queriam passar? Letra A. Eles mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. Eles queriam manter aquela ideia clássica de arte negativa. Eles não queriam isso. Letra B. Eles queriam romper com os modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado das artes. Com certeza, eles queriam romper com aquela ideia clássica de arte. Eles queriam causar impacto, chocar a burguesia. Então, segunda questão, a alternativa correta é a letra B. Terceira questão. A questão refere-se a uma estrofe transcrita abaixo do poema de Fernando Pessoa. Estudamos no capítulo 2. Todas essas questões que estão nessa prova eu expliquei em sala. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 15 e 16 do livro de vocês, né? Aí vamos aí a questão 3. Tem um poema do Fernando Pessoa. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mal o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Então, o que eu expliquei para vocês, né?
A poesia do Fernando Pessoa se dividiu em duas: poesia saudosista nacionalista e poesia lírica, né? Então, esse poema aqui, ele se enquadra na poesia saudosista nacionalista, porque o povo português é um povo patriota, um povo que zela pela pátria, né? Então, era um povo que lá no século XV, XVI, saía em busca de conquistar território, de expandir a fé católica. Então, era um povo bravo, guerreiro. Aí, sobre o poema diz assim: com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, a frase "tudo vale a pena quando a alma não é pequena" remete a quê? Letra A. Se o objetivo é a grandeza da pátria, não importam os sacrifícios impostos a todos. Então, o gabarito da questão número 13 é a letra A. Porque o povo português preza pela grandeza da pátria, sempre prezou. Letra A. Quarta questão. O poeta ligado ao sentimento nacionalista que tomou conta de Portugal em meio às crises do primeiro período republicano, responsável por Mensagem, obra que retomou a formação de sua pátria, a identificação com o mar, o sonho de um império grande e forte foi. Qual desses poetas aqui remete tudo isso que nós estudamos no capítulo 2? Muito bem, letra D, o poeta Fernando Pessoa, ele mesmo. Porque nós sabemos que o Fernando Pessoa, ele se destacou pela criação dos heterônimos, né, de autores fictícios, inventados por ele. Ele criou mais de 70, só que ele desenvolveu completamente apenas 3. Só que na poesia do Fernando Pessoa tem a poesia que se enquadra Fernando Pessoa ele mesmo, que são as poesias assinadas por ele próprio. Então, o gabarito da 4 é a letra D. Questão 5. Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é... Aí temos aí a tirinha. Aparentemente, moradores de rua, né? Que estão em uma calçada. No primeiro quadrinho, aí um diz assim para o outro: sou um super-herói, tenho superpoderes. Aí o outro pergunta: quais? Invisibilidade. Aí, o que gera o efeito de humor nessa tirinha? Letra A. A ingenuidade dos personagens é acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. B. O contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. Vejam bem que aí os interlocutores são moradores de rua que estão conversando. C. O duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. Esse substantivo está com duplo sentido aí no contexto da fala? Não, não está. D. A tentativa fracassada do personagem de fazer um discurso panfletário? Também não. Letra E. A quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Por serem moradores de rua, eles acabam, de certa forma, sendo invisíveis para as outras pessoas. Então, o humor da tirinha é gerado a partir do termo invisibilidade. Gabarito da questão número 5 é a letra E. 6. Leia a tirinha abaixo e responda o que se pede. Bem-vindo à hora da natureza. Uma tirinha aí do Snoopy. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. Chega, não quero saber dessas coisas. Aí o enunciado da questão diz assim: qual o tipo de sujeito apresentado no último quadrinho? Qual foi a dica que eu dei para localizar o sujeito? Primeiro localiza o verbo. Quem é o verbo no último quadrinho? Quero. Quem é o sujeito do verbo quero? O verbo está flexionado na primeira pessoa do singular. Eu quero. Esse eu aparece no quadrinho? Não. Então, o sujeito se classifica como sujeito oculto ou desinencial. Gabarito da 6ª questão é a letra C. Questão 7. Observe a tirinha. Corruptos e corruptos. Maria joga o papel de bala no chão. É pequeno. Chico estaciona em vaga preferencial. É rapidinho. João fura fila na balada. Ninguém vê.
Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. Só um pouquinho. Aí apresentamos aí 4 personagens diferentes, né? Com pequenos atos de corrupção. Aí diz assim, há nessa tirinha uma frase nominal. Qual é a frase nominal? Letra A, é rapidinho. É rapidinho tem verbo, o é, não é nominal. B, João fura fila na balada. Fura é verbo, então não é frase nominal. C, ninguém vê. Vê é verbo. D, só um pouquinho. Essa frase apresenta verbo, só nomes. Então, o gabarito da questão número 7 é a letra D, só um pouquinho. Vamos para a questão 8. Analise a tirinha abaixo para responder a questão. Temos aí uma tirinha da Mafalda, que ela diz assim... Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Na oração, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito e a classificação? Letra A. Rua, sujeito composto? Não. Não é a letra A. B. Rua, sujeito simples? Também não. Porque a oração aí é esse lixo enfeia a rua. Quem é o verbo? Enfeia. Quem é que enfeia a rua? Esse lixo. Então, o sujeito é esse lixo. Nós temos quantos núcleos? Qual é a palavra que se liga diretamente ao verbo? Lixo. Então, o núcleo do sujeito, esse lixo, é a palavra lixo. Se só tem um núcleo, então eu tenho sujeito simples. Gabarito da questão número 8 é a letra C. Vamos aí para a questão 9. Com base no estudo feito sobre o capítulo 2, faça a interpretação da pintura apresentada abaixo. Temos aí o Fernando Pessoa, e ao fundo da imagem do Fernando Pessoa aparecem 3 sombras de Fernando Pessoa. Lembram que eu expliquei que ele produziu mais de 70 heterônimos, só que ele desenvolveu completamente apenas 3? Pois bem, letra A. O painel faz referência a Fernando Pessoa e aos seus principais heterônimos, que são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Gabarito da questão 9 é a letra A. E vamos para a última questão. Leia o poema a seguir para responder o que se pede. Autopsicografia, mais um poema do Fernando Pessoa que a gente estudou no capítulo 2. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, nas duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. A palavra do título do poema, autopsicografia. Aliás, deixa eu ver aqui, a palavra do título, autopsicografia, remete a quê? Vamos aí para as alternativas. Deixa eu apresentar a visão do eu lírico sobre os outros com quem convivem. Você tem que focar no prefixo da palavra. A palavra auto remete a si próprio. B. Poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. Então, a alternativa da questão 10 é a letra B. Recapitulando o gabarito. Primeira questão, letra A. Segunda questão, letra B. Terceira questão, letra A. Quarta questão, letra D. Quinta questão, letra E. Sexta questão, letra C. Sétima questão, letra D. Oitava, letra C, nona, letra A e 10ª questão, letra B. Infelizmente, nem todos os alunos conseguiram acertar as 6 questões para recuperar a nota. Então, é isso, gente. Os conteúdos do segundo bimestre, nós vamos começar estudando o descritor 1 da matriz de referência do SPAES. Eu vou postar para vocês o material estruturado, para essa semana vocês fazerem a leitura e depois responderem 9 questões objetivas sobre a leitura do material que eu vou estar postando na plataforma.